Pronto, estamos gravando, então, a partir de agora. Muito bem. Obrigada. Então, bom dia para todos, para todas. A gente cumprimenta hoje o nosso convidado, a nossa convidada, que nos fala de Londres, que é a Enaí. E é curitibana e fez a graduação em Curitiba e depois foi para o mundo afora e fez mestrado e doutorado em outros lugares, principalmente na Grã-Bretanha, e ela vai se apresentar agora um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre a trajetória dela. Por favor, Inaí. Claro, então, muito obrigada. Eu agradeço ao Klaus pelo convite, à organização também. Então, eu fiz o meu bacharelado em estudos de tradução, na época, em 2008 eu comecei, terminei em 2012, então fazem 12 anos que eu saí da Federal. Depois fui fazer um mestrado na Universidade de Estocolmo, um mestrado sobre a relação humana com não humana, animais, né, seres não humanos e ambientes não humanos, na Universidade de Estocolmo, na Suécia. E depois eu comecei a fazer um doutorado em 2018 na Universidade de Surrey, aqui na Grã-Bretanha. Então, esse mais ou menos é a minha educação acadêmica, a minha trajetória. E desde então, quando eu terminei o meu doutorado, eu comecei a fazer um trabalho sobre humanidades ambientais. Então, eu tenho sido, né, uma pesquisadora dentro dessa área, especialmente ecocrítica e ecopoética, em Londres, mas também em outros lugares da Inglaterra, como Lancaster, por exemplo. E então esse livro é parte, né, resultado da minha obra, do meu trabalho de doutorado. E então eu preparei aqui, na verdade, um trabalho de mais ou menos 35, 40 minutos, talvez um pouquinho mais, sobre a estrutura do livro e sobre o que o livro trata. E depois, se houver tempo, depois, mais tarde, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a pesquisa de pós-doutorado que esse livro me presenteou, porque foi um presente realmente. Passou do livro de doutorado até a descoberta de uma linha de pesquisa que começou a fazer sentido para mim. E eu estou fazendo isso agora no meu pós-doutorado, estou trabalhando com o que saiu do livro, né? Os espólios do livro. Então, legal. Posso perguntar alguma coisa? Em Estocolmo, na época, quando você fez o mestrado, já se falava em ecocrítica na sua universidade? Olha que interessante, não. Não Não, né? se falava muito pouco. Se falava em estudos animais, né? Especialmente dentro do âmbito da filosofia. E o meu trabalho, tanto no mestrado como na federal, com bacharelado, sempre foi, já que a gente trabalhava na reitoria, então era assim, o edifício de letras e de filosofia. E eu sempre passando por esses dois lugares, né? E eu sempre queria fazer filosofia, acabei fazendo letras. Então, eu sempre fiz essa junção da letras e da filosofia. Então, vai ser uma tristeza, mas eu vou colocar os slides para vocês, mas eu não vou conseguir ver a reação de vocês. Então, se vocês estiverem muito entediados, dá um grito, fala alguma coisa, tá? Então, eu vou começar. Eu fiz uma apresentação bem didática, assim, bem bacana, eu acho, para mostrar o meu trabalho. Então, vamos lá. Então, vocês conseguem ver esse aqui? Sim. Né? Maravilha. Então, o nome do livro é O Zen da Ecopoética, Imaginações Cosmológicas na Poesia Modernista Americana. Eu gosto de começar a apresentação falando de uma anedota, né, que está no livro The Way of Zen, O Caminho do Zen, de um filósofo chamado Alan Watts, um filósofo americano. E ele é um dos mais controversos pensadores do Zen nos Estados Unidos. Por quê? Primeiramente porque nos Estados Unidos ele não tinha nenhum tipo de afiliação acadêmica. Então ele não é muito bem quisto academicamente, não tem relação com nenhuma instituição específica, se bem que, né, foi fazer apresentações e apresentou-se em inúmeras instituições
nos Estados Unidos, mas também, em termos de Zen, ele nunca foi ordenado, nunca foi, digamos assim, se tornou um mestre Zen budista, ou seja, ele sempre se colocava, apesar de passar esse conhecimento Zen budista, ele se colocava como um philosophical entertainer, que significa mais ou menos um animador filosófico, assim, um Fausto Silva filosófico. Então, ele não é bem quisto nas universidades. Eu acho muito importante retomar e possuir a obra dele como ponto de referência, porque todos esses poetas que eu for falar agora, desde dos 4 poetas que eu trabalho no livro, mas também os poetas da geração Beat, da geração do São Francisco, do Renascimento de São Francisco, né? Nomes, por exemplo, como Allen Ginsberg, Gary Snyder, que tem uma relação muito profunda com a poética, né? Até hoje trabalha nesse campo. Esses poetas, eles vão tomar conhecimento das filosofias do leste asiático por causa do Alan Watts. Eles iam para essas apresentações do Watts. Então, eu acho muito importante começar com ele. Então, ele vai apresentar uma anedota registrada no registro chamado Jinde, da transmissão da lâmpada, que é uma história, né, um livro da história dos mestres zen budistas, sobre o encontro entre o sábio Fayun e Daoxin, que é o quarto patriarca da linhagem chinesa do zen budismo. Quando eu falo zen budismo aqui, o que eu estou falando, né? A ideia do zen mesmo é o seguinte: ele é da origem dele da Índia, ele vai passar pela China. O budismo na China acaba tendo um grande contato com o daoísmo, tanto que os chineses usaram o budismo para tornar o daoísmo mais acessível para as pessoas, né? E daí entra no Japão, né? Que os mestres japoneses vão para a China para poder ter contato com essas ideias, e daí tem contato com o daoísmo e com o budismo, e isso se torna o Zen, né? Então, o nome Zen é o nome japonês para o que em chinês chama-se Chan. Então, aqui tem uma anedota muito interessante sobre isso aqui. Eu acho que é a estrutura, o cerne do livro, né? Então, o Fayun, que vivia em um templo solitário no Monte Nyoto, era tão santo que os pássaros lhe traziam oferendas de flores. Enquanto os 2 homens conversavam, um animal selvagem rugiu próximo a eles e Daoxin levou um susto. Fayun comentou: "Vejo que ainda está em você", referindo-se ao instinto do medo. Pouco depois, quando Fayun se ausentou por um momento, Daoxin escreveu em idioma chinês para Buda na rocha, onde Fayun estava acostumado a se sentar. Quando Fayun retornou, viu o nome sagrado e hesitou a sentar-se. "Entendo", disse Daoxin. "Ainda está em você." Com essa observação, Fayun alcançou a iluminação completa, e os pássaros nunca mais trouxeram flores. E essa é uma tradução minha. A maioria dos textos dentro da filosofia Zen vão ser minhas traduções, tá? Em primeiro lugar, Fayun observa o apego de Daoxin ao mundo fenomênico, que os budistas chamam em sânscrito de samsara, né? O mundo do ciclo da vida e da morte, do sofrimento e da alegria, através de uma reação de medo. Então, o rugir do animal faz com que Fayun sinta-se, que Daoxin sinta-se com medo, né? Então, essa é a ideia do samsara, o medo material. Por sua vez, Daoxin observa o apego de Fayun às convenções espirituais e às ideias do sagrado. Quando os pássaros param de trazer flores, fica evidente que a iluminação, conhecida como Nirvana, não é apenas uma representação simbólica do que é sagrado, está intimamente ligada ao mundo físico. De fato, é a sua essência genuína, a sua natureza búdica. Samsara, o ciclo de vida e morte, e Nirvana, ou seja, a iluminação, estão profundamente conectados e são interdependentes. E esse, então, é o cerne desse livro que eu escrevi, que vai linkar, que vai conectar a materialidade e a espiritualidade. Então, dizendo que toda representação, toda demonstração espiritual está no mundo material, é dependente do mundo material. E por que não também falar
que o mundo material depende dessa conexão espiritual. Então, esse é o meu primeiro livro acadêmico, foi publicado em dezembro do ano passado, com a série Environmental Literature, Culture and Media, pela Routledge. E eu vou mostrar um pouquinho a estrutura dele. Então, são 7 capítulos. O primeiro, que vai ser a Zen e a Imaginação Ecopoética, vai falar um pouco da história do Zen, dos principais conceitos zen budistas, que eu vou falar alguns deles aqui, e vai fazer uma comparação filosófica com a filosofia ocidental continental, desde Aristóteles até Deleuze, Derrida. E por quê? Para achar realmente uma linha de pensamento que faça sentido, não uma linha dualista para falar esse aqui é o Ocidente, esse aqui é o Oriente, mas para mostrar conexões entre essas filosofias. O que a gente chama na teologia de perennial philosophy, filosofia perene, né? De que tem em todas as religiões e até em todas as filosofias um cerne comum, né? O segundo capítulo já trabalha com as ressonâncias do Zen na ecocrítica e na ecopoética. Então vai trabalhar com debates contemporâneos dentro da ecopoética, especialmente as filosofias, por exemplo, do novo materialismo. Para quem conhece, tem um livro chamado Material Ecocriticism, Ecocrítica Material, ou Ecocrítica Materialista. E esse livro vai ter uma seção inteira, são 3 ou 4 artigos, falando especificamente sobre espiritualidade dentro desse novo materialismo, dentro dessa materialidade. Então, eu acho isso muito fascinante, muito bom. E daí, os 4 últimos, capítulos são trabalhos específicos e bem profundos dentro da poética desses 4 poetas. Então, é o William Carlos Williams, a Marianne Moore, o Wallace Stevens e o E. Cummings, que eu vou falar um pouco deles mais para frente. E o último é uma explicação do que eu entendo por ecopoética e a expansão dessa ecopoética para o que eu chamo de cosmopoética. Então, vamos falar um pouquinho só do argumento principal do livro, né? Então, Aí, desculpa. Se você clicar no... Tem uma faixinha azul-branca. Se você clicar no Hide... Maravilha. Isso. Desculpa, hein? Maravilha. Obrigado. Tá. Então, o argumento principal do livro é o seguinte: ele aborda a convergência do materialismo e da espiritualidade, né, como a gente viu nessa anedota que eu já falei, no trabalho do William Carlos Williams, da Marianne Moore, do Wallace Stevens e do E. Cummings, concentrando-se em seus interesses no Zen e no Daoísmo como meio de promover novas formas de consciência da relação entre seres humanos e seres e ambientes não humanos. Ao invés de afirmar uma influência direta, traz suas afinidades e ressonâncias culturais do Zen nesses poetas, analisando como a inflexão do pensamento Zen na poética modernista americana coloca em primeiro plano a sua consciência ambiental presciente. Situa a poética americana de flexão Zen do início do século XX no contexto dos debates contemporâneos sobre ecocrítica e ecopoética, demonstrando como tal poética fornece um meio de reenquadrar e expandir as visões atuais para criar uma consciência mais ampla das forças de ação do não humano ou do mais que humano. Além disso, o livro desafia a suposição de que a poética modernista estava unicamente enraizada no materialismo secular e científico, em detrimento do pensamento religioso ou espiritual. Tal suposição tem frequentemente surgido nos estudos críticos a partir da compreensão de que a poética modernista é uma resposta à crise do cristianismo e aos avanços científicos e tecnológicos do século XIX e início do século XX. A rejeição da teleologia teológica, seguindo a teoria da evolução de Darwin, a proclamação da morte de Deus por Nietzsche e a relegação de Deus por Freud ao desejo inconsciente de uma figura paterna que tudo absolve e protege, significaram que declarações dogmáticas e não científicas não eram mais suficientes para explicar a natureza da realidade e as origens do eu, ou do ser, né? A ciência e a filosofia seculares permitiram uma revisão do antropocentrismo e colocaram em primeiro plano a luta da civilização ocidental para compreender uma realidade inescrutável através do funcionamento insuficiente da razão e da linguagem. No entanto, tais esforços também estão presentes nas antigas tradições espirituais e religiosas do leste asiático,
e o livro os traça nas filosofias universais do Zen e do Daoísmo. Nesse contexto, embora a ecopoética seja um campo teórico recente, ela não só reage aos desafios atuais do antropoceno, mas também responde a uma crise muito mais antiga, que dividiu a materialidade e a espiritualidade no Ocidente, reforçando uma lacuna abissal entre o ser humano e o não humano. A ecopoética desafia os modos de pensamento tradicionais e dominantes que apoiam a falácia epistemológica do racionalismo e do antropocentrismo, um legado que pode ser evidenciado desde o iluminismo. E é interessante fazer essa conexão com esses pensadores, Darwin, Nietzsche, Freud, essa ideia do pensamento científico acima de tudo, porque justamente, por exemplo, a teoria quântica da física, com físicos chamados, por exemplo, Niels Bohr, que vão ser incrivelmente influenciados pelo Zen e pelo Daoísmo, né? Então, não existe... A ideia realmente do livro é falar numa linguagem acadêmica, numa linguagem que vai usar dualismos, mas é falar sobre a quebra desses dualismos, né? As ressonâncias do Zen e do Daoísmo em Williams, Moore, Stevens e Cummings apontam para uma poética que funde materialismo e espiritualidade para capturar a relação entre seres humanos e não humanos, enquanto explora as possibilidades e limites da imaginação humana. Estes poetas expandem a nossa compreensão da ecopoética ao permitir o desenvolvimento do que eu chamo de cosmopoética, ou seja, uma poética que subverte o domínio do lógico, do conceitual, e abre novas formas de ressignificar a relação entre a consciência humana e a agência mais que humana, através da qualidade contemplativa e espiritual da imaginação poética. De fato, a cosmopoética tece a consciência dentro da paisagem, da terra e do cosmos através da poesia. E a cosmopoética vai fazer o seguinte, eu vou falar isso mais tarde também, ela vai levar em consideração a consciência não humana ou mais que humana, né? Então, a consciência como algo que não é simplesmente algo que só pertence ao ser humano. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre esse conceito de cosmopoética. A cosmopoética, ela vai ressoar com o que o William James, né, um filósofo britânico, e o Alan Watts chamam de consciência cósmica, cosmic consciousness. Tomando emprestado o termo de Richard Maurice Brooke, que o cunhou em Cosmic Consciousness, a Study in the Evolution of the Human Mind, né, consciência cósmica, um estudo da evolução da mente humana, James evoca a consciência cósmica para demonstrar que a nossa consciência, no estado ativo ou acordado, ou consciência racional, como a chamamos, é apenas um tipo especial de consciência, enquanto ao redor dela, separadas pela mais transparente das telas, existem formas potenciais de consciência inteiramente diferentes. Podemos passar a vida toda sem suspeitar da sua existência, mas aplique o estímulo necessário e elas estarão presentes em toda a sua completude. Tipos definidos de mentalidade que provavelmente em algum lugar tem seu campo de aplicação e adaptação. Nenhuma explicação do universo na sua totalidade pode ser definitiva, o que deixa essas outras formas de consciência bastante desconsideradas. Isso aqui é muito importante. A questão é como considerá-las, pois elas são muito descontínuas em relação à consciência comum. No entanto, podem determinar atitudes, embora não possam fornecer fórmulas, e abrir um território, embora não consigam fornecer um mapa. De qualquer forma, proíbem o encerramento prematuro das nossas considerações sobre a realidade. Então, o James associa a consciência cósmica à experiência religiosa pessoal e observa que ela ressoa com as tradições do pensamento do leste asiático, tal como o Zen. A experiência da consciência cósmica revela a insuficiência da razão e da linguagem lógica para representar ou expressar a inefabilidade da realidade, a qual deve ser vivenciada diretamente. O conceito de consciência cósmica também esteve fortemente presente no imaginário modernista americano. Em Cult and Cosmic Consciousness, né, culto e consciência cósmica, Camille Paglia descreve o surgimento de um novo tipo de visão religiosa nos Estados Unidos dos anos 60, que rejeitou a religião organizada em favor de reunir Oriente e Ocidente numa síntese cultural progressiva. Segundo Paglia,
O termo consciência cósmica, uma rubrica hippie dos anos 60, né, ela vai falar de uma forma bem ruim, bem degenerada, particularmente divulgada pelo livro de Alan Watts de 1962, esse aqui, The Joyous Cosmology, representa o epítome dessa síntese cultural. Seguindo o interesse crescente da contracultura americana na evolução e transformação da consciência humana, desencadeada em particular pelo seu contato com as religiões orientais, Watts tentou fundir o materialismo e a espiritualidade nas sociedades ocidentais modernas, recuperando a definição original de consciência cósmica e o seu sentido de totalidade. Influenciado pelos princípios Zen, ele não apenas reexaminou a subjetividade em termos da interdependência humana com o não humano, mas também afirmou que a consciência é um produto da força cósmica da imaginação. A minha definição de cosmopoética, através da análise da poesia modernista americana de inflexão Zen, é um meio de informar e promover as definições atuais de ecopoética, uma vez que coloca em primeiro plano uma consciência cósmica material espiritual, da interdependência entre seres e ambientes humanos e não humanos. E a cosmopoética é uma ecopoética que tem suas origens no Zen e no Daoísmo e recusa o uso de enquadramentos obsoletos para expressar nossa interdependência com realidades mais que humanas. Ao invés disso, reconhece a natureza inesgotável e inefável de tais realidades, que transcendem a representação através da razão e da linguagem, ao mesmo tempo que manifestam o não humano como entidades agenciais performativas dentro do reino material espiritual da imaginação poética. O livro propõe a expansão da ecopoética para incluir as relações entre o material e o inefável, o espiritual. Analisa a imaginação poética de 4 poetas modernistas americanos como um meio contemplativo de alcançar um estado de consciência que aprofunda a nossa interdependência com o não humano. Se a ecopoética envolve o entrelaçamento da consciência humana e da agência não humana, através da imaginação poética, a cosmopoética, ou seja, essa expansão que eu estou tentando fazer, redefine a consciência como uma força agencial universal pertencente a todos os seres. De fato, o livro contribui para a expansão da ecopoética, para uma cosmopoética que ressignifica a consciência não como uma qualidade exclusivamente humana, mas como uma categoria agencial universal, fundada nos princípios ontológicos não hierárquicos do Zen e do Daoísmo. Então, esse trabalho da cosmopoética é o argumento principal e o produto principal do livro, né? Eu vou falar agora um pouquinho sobre umas ideias principais do Zen budismo, e daí eu vou falar sobre a vanguarda modernista com inflexão Zen, que eu trabalhei no livro. O experimentalismo modernista de Williams, Moore, Stevens e Cummings evoca a ideia Zen como a consciência da inefabilidade da realidade, a necessidade de remover a individualidade, né, do centro do conhecimento e da compreensão, e o reconhecimento da interdependência humana com todos os outros seres do universo. Tal inflexão do leste asiático permitiu-lhes concretizar ideias materiais e espirituais através da força de sua imaginação poética. Esses poetas também antecipam as atuais perspectivas ecocríticas relativas ao entrelaçamento e à interdependência entre a consciência humana e a agência não humana, ambas produtos de uma força vital e unificadora. Esses são encontrados, por exemplo, nos novos materialismos da agência distributiva de Jane Bennett, num livro chamado Vibrant Matter, né, Matéria Vibrante, de uma materialidade vital composta por aglomerados de agências diversas, né, agentic assemblages. E no trabalho da Karen Barrett, sobre a performatividade pós-humanista das intra-ações, e esse conceito é muito importante, as intra-ações entre seres humanos e seres mais que humanos. E ela vai falar que as intra-ações são ações que acontecem não entre seres individuais, mas a expressão dos seres ocorre apenas e pode ocorrer apenas dentro dessa ação, dessa relação, né? Então, por isso que não é interação, mas intra-ação. Além disso, demonstra uma profunda consciência das limitações da linguagem na captura e transmissão das complexidades da nossa realidade material espiritual,
obrigando a linguagem a confrontar as suas próprias inadequações e estimulando uma exploração dos seus limites e possibilidades. E mais tarde eu vou falar sobre o meu trabalho de pós-doutorado, que é exatamente sobre isso, é sobre a insuficiência da linguagem em falar não somente sobre o Zen e sobre o daoísmo, mas falar também sobre a crise material que a gente está vivendo, a nossa crise ambiental. Tá certo. A sua poética navega, então a poesia desses poetas navega no intrincado terreno onde a expressão linguística se cruza com o inefável, levando a uma reavaliação dos modos convencionais de representação. Tais compromissos com as limitações da linguagem refletem uma investigação filosófica mais ampla sobre a natureza da representação e da construção de significado, ecoando temas e conceitos encontrados no Zen. A inefabilidade encontra elucidação através das lentes dos princípios filosóficos Zen, particularmente as noções de vazio e talidade, né? A gente chama em inglês suchness, a particularidade, a individualidade, que servem para delinear os estágios progressivos da iluminação Zen. Essa elucidação é apropriadamente exemplificada pelos insights articulados por Wei Xin, um ilustre mestre Zen chinês da dinastia Tang. Então, o Wei Xin vai falar o seguinte: há 30 anos, antes de começar o estudo do Zen, eu disse, montanhas são montanhas, rios são rios. Depois de compreender a verdade do Zen, através da instrução de um bom mestre, eu disse, montanhas não são montanhas, rios não são rios. Mas agora, tendo alcançado a morada do descanso final, isso é, o despertar, eu digo, as montanhas são realmente montanhas, os rios são realmente rios. E essa fala, essa pequena história em si me levou meses para entender quando eu comecei meu doutorado. Como assim, né? Montanhas são montanhas, rios são rios. Mas o que está acontecendo aqui? O começo, o Wei Xin vivencia a realidade como estruturas lógicas e linguísticas. Então, realmente, as montanhas são montanhas, a gente divide as coisas entre categorias, não é? A segunda afirmação demonstra uma negação dessas estruturas, permitindo-lhes atingir um estado de vazio, que em sânscrito, isso vem do sânscrito, chama-se shunyata. Esse é o esvaziar dessas categorias linguísticas de diferenciação, né? Esse estado, essa segunda frase, enfatiza a interdependência de todas as coisas e a sua indiferenciação entre sujeitos e objetos. Então, por exemplo, uma árvore não é simplesmente uma árvore, são todas as conexões com tudo ao redor. A chuva, os animais, né? Uma abelha, por exemplo, a rede de fungos dentro do solo, até mesmo nós, não é? Nós mesmos, essa relação do oxigênio e do carbono. Enfim, é uma relação inteira. Então, uma árvore, você pode dizer, não é apenas uma árvore. Então, esse é essencialmente o princípio da não-dualidade, que é o princípio fundamental do Zen. O Brett Davis, que é um escritor acadêmico, observa que no budismo Mahayana, o vazio não é apenas a negação de uma substancialidade falsamente atribuída às coisas, mas também aquilo que permite que as formas da realidade sejam tais como realmente são, sejam em sua talidade, ou seja, em sânscrito a gente chama de tathata. Então, esse esvaziamento, na verdade, vai ajudar a gente a entender não só a inter-relação entre as coisas, mas também as suas particularidades, não é? Então, esse tathata. Posteriormente, o Wei Xin nega a fase anterior ao negar a própria ideia de indiferenciação. Então, ele vai falar realmente, as montanhas são realmente montanhas. Isso implica a aceitação da particularidade, da talidade, do tathata, de cada coisa realizada como sua própria realidade. Consequentemente, o terceiro estágio representa o despertar para uma inatingibilidade inerente à materialidade e percebida como o verdadeiro centro da realidade. Esse estágio final revela um todo dinâmico, não uma totalidade única, fixa ou homogênea, mas formada por conjuntos heterogêneos, em que a talidade da matéria existe em uma teia de inter-relações. O despertar de Wei Xin demonstra indiscutivelmente
uma transição fundamental no processo de iluminação de uma consciência desconceitualizada ou esvaziamento da realidade antropocêntrica para a consciência do que eu chamo de nada absoluto. Em japonês, desculpa, aqui tem os conceitos, não é? O nada absoluto, ou seja, o mu, que em japonês é mu. O Masao Abe sugere que o nada absoluto é o nada real, ou um nada positivo, que não é nada nem algo, mas inclui ambos. Não é mero vazio, mas plenitude como raiz e fonte tanto do ser quanto do não ser. O ser e o não ser surgem desse nada. Em contraste com a atitude negativa que muitas vezes caracteriza o niilismo ocidental, por exemplo, no caso da filosofia do Schopenhauer, o leste asiático define o nada como um conceito fundamental afirmativo e ativo que permeia todas as coisas materiais e pode ser considerado verdadeiramente onipresente. Essa interrogação da linguagem serve não apenas como meio de expressão artística, mas também como catalisador para investigações filosóficas e epistemológicas mais amplas sobre a natureza da realidade e da consciência humana. Essas explorações poéticas contribuem, assim, para uma compreensão diferenciada das intricadas relações entre a linguagem, a consciência e o mundo material. Então, agora eu vou falar um pouco sobre os poetas, né? Esses 4 poetas com quem eu trabalho, todos eles da costa leste dos Estados Unidos, e tem uma razão para isso. A maioria dos estudos sobre o Zen budismo ou começam a falar muito cedo, do começo mesmo do século XX, final do XIX, sobre o Ezra Pound e o Ernest Fenollosa, que foi um pesquisador da poesia chinesa e trouxe a poesia chinesa para o Pound, e daí eles começaram a traduzir juntos. Ou vai falar sobre a geração Beat e a geração do Renascimento de São Francisco, então da costa oeste, né, dos Estados Unidos, onde vai ter uma influência do Zen e do Daoísmo muito grande, e mesmo assim vai ter as primeiras instituições Zen e Daoístas nos Estados Unidos, é feita na costa oeste, então em São Francisco, em Los Angeles, enfim. Então, esses poetas são da costa leste, são da região de Nova York, Nova Jersey, né? E por aí vai. Então, o primeiro que eu vou trabalhar é o William Carlos Williams. É um poeta que eu sou fascinada por ele, é um dos meus favoritos. E tem um livro, tem um filme muito bom do Jim Jarmusch chamado Paterson, que não é apenas sobre a cidade de Paterson, que fica em New Jersey, né? Mas também sobre o livro do William Carlos Williams chamado Paterson, né? É um épico poético sobre a cidade. Então, Williams vai desenvolver uma poética e uma ética da representação, flexionadas por noções Zen, como a insuficiência da razão, dos usos tradicionais de linguagem para definir a realidade, o esvaziamento de todas as categorizações que separam o universal em seres individuais e separados, e a contemplação da natureza de Buda presente em todos os seres, o que implica a sua inerente interdependência universal. Essa natureza búdica que eu estou falando é um dos conceitos mais importantes do Zen, que vai falar que todos os seres do universo podem conquistar a iluminação sendo eles mesmos, né, na sua própria talidade, na sua própria tatata, como eu estava falando anteriormente. Então, por exemplo, uma minhoca na Terra, como minhoca, pode encontrar a iluminação, é um ser iluminado. Então, essa natureza é uma potencialidade, uma natureza de Buda dentro de todos nós, né? Ele desenvolve uma teoria da imaginação poética como uma força material e vital, e aqui eu estou remetendo ao novo materialismo, que coloca em primeiro plano a interdependência intrínseca entre os seres humanos e os seres mais que humanos, orgânicos ou inorgânicos. Tal interdependência é evidente num dos poemas mais renomados de Williams, O Carrinho de Mão Vermelha, em que tanta coisa depende das inter-relações entre categorias de seres aparentemente díspares, que são colocados juntos no poema. Um carrinho de mão vermelho, a água de chuva, as galinhas brancas. Aqui é uma tradução do José Paulo Paes, né?
Essas justaposições, juntamente com a falta de um sujeito humano no poema, evidenciam que as coisas aparecem na sua talidade, livres de abstrações, e ainda assim são interdependentes. Ao oferecer uma nova percepção das coisas, através da força da imaginação, o poema funciona como um enigma zen ou koan. Em chinês nós chamamos isso de gong'an também, né? Então tem esse livro, 2 clássicos do Zen, que vai apresentar 2 livros de koans, que são perguntas ou expressões paradoxais que são apresentadas pelo mestre Zen ao seu discípulo ou ao seu estudante de Zen, para a transmissão desse conhecimento. Só que são frases, são estruturas, expressões extremamente que não têm sentido, paradoxais, que não fazem sentido algum para a gente, não é? Então, eu estudei alguns koans quando eu estava fazendo o meu doutorado. Foi uma situação muito difícil, porque para explicar um koan pela forma escrita, eu precisaria usar uma escrita acadêmica lógica, racional. E não existe uma escrita racional no Zen. Você lê esse koan e apreende ele, né, entende ele intrinsecamente, mas não consegue reproduzir linguisticamente. Então, se tiver um tempinho no finalzinho, com as perguntas, eu posso ler alguns koans para vocês também, alguns dos meus favoritos. A imaginação poética do Williams promove uma mudança de consciência que evoca a prática e o despertar do Zen. Acima de tudo, sua poética é uma lição de humildade e da necessidade da transcendência humana do antropocentrismo. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o segundo poeta que eu trabalho. O interesse de toda a vida de Marianne Moore pela estética daoísta galvanizou sua imaginação cosmológica, ajudando a redefinir sua poética no final dos anos 50 e 60, particularmente em livros como Oh to be a Dragon, de 59, e Tell Me, de 66. Então, no caso da Marianne Moore, a influência daoísta é muito mais visível do que a influência do Zen e do budismo, né? Ela encontrou um livro chamado o Manual Daoísta de Pintura, que foi traduzido por uma chinesa chamada Mai Ze, nos Estados Unidos. Você ainda consegue encontrar algumas bibliotecas, especialmente a British Library aqui, a Biblioteca Britânica, tem esse livro para consulta. E são livros com pinturas chinesas e artigos, né, e falas chinesas daoístas. Então isso influenciou muito ela, e ela escreveu sobre o daoísmo diretamente tudo. Esses 2 livros, demonstram a dimensão zen e daoísta de sua experimentação tardia, por meio de revisões extremas de poemas anteriores, omissões com cisão, uma consciência aguda do silêncio e o uso de espaços em branco. E isso é muito interessante. Depois do contato dela com o Zen, ela vai reduzir poemas, por exemplo, de 26 linhas, um poema chamado Poesia, para 3 linhas. Então ela vai começar a fazer omissões, a silenciar a poesia dela. Mas é interessante porque nada faz falta nessa poesia silenciada, né? Então, assim, o seu contato com o daoísmo contribuiu para o desenvolvimento posterior de uma imaginação poética que questiona a noção tradicional judaico-cristã de controle humano sobre a natureza, reforçando, em vez disso, as inter-relações entre todos os seres e ambientes. De fato, o minimalismo inflexionado pelo daoísmo dos seus poemas posteriores enfatiza uma poética que está profundamente consciente da insuficiência da razão humana e dos usos familiares da linguagem, colocando em primeiro plano a agência e a criação de significado mais do que humanas. O impacto duradouro do pensamento e da espiritualidade do leste asiático permitiu-lhe desenvolver uma poética de agência universal que integra seres não humanos em conjuntos híbridos e heterogêneos, e entrelaça o material e o espiritual dentro de uma imaginação cosmopoética. Os agenciamentos de Moore atualizam tanto os devires materiais quanto os espirituais, dando origem a formas cosmológicas de consciência. Em sua reedição posterior do poema A Jellyfish, uma água viva, que é uma tradução aqui do Augusto de Campos,
por exemplo, Moore amplia os limites entre o humano e o não humano ao criar um poema em sintonia com a linguagem e a agência de seres mais que humanos. O poema descreve o organismo de uma água viva como simultaneamente aberto e fechado, dentro e fora de vista, e incorporando ideias zen-daoístas de forma e ausência de forma. Visível, invisível, um encanto flutuante, uma ametista âmbar viva a habita. O que segue é um esforço hermenêutico que opera nos limites do humanamente inteligível, entre o visível e o invisível. Os versos finais do poema também manifestam um impulso taoísta consciente de reconhecer a inefabilidade do poema e do organismo, uma vez que a abertura e proximidade paradoxais do ser não humano e do poema resultam na renúncia às tentativas de compreender a ambos. A poética de Moore demonstra as complexas inter-relações entre agências humanas e não humanas, incluindo materiais, semióticas, simbólicas e espirituais, dentro de uma imaginação poética que contempla sua interdependência universal. E agora eu vou falar um pouquinho do Wallace Stevens. As diversas fases da poética de Wallace Stevens ressoam com conceitos zen centrais, como vazio, impermanência, talidade e nada, colocando em primeiro plano as complexas inter-relações entre a realidade material e a imaginação poética. Enquanto na primeira fase da sua poética, por exemplo, com um poema chamado Snowman, né, o boneco de neve, a realidade material é frequentemente reduzida a uma função da cognição humana e considerada como uma fonte da subjetividade humana, a sua poética tardia enfatiza a insuficiência da experiência humana e a inefabilidade das realidades mais que humanas. Nos poemas posteriores, a imaginação deixa de ser um mero processo da mente humana e, ao invés disso, é incorporada na agência dinâmica e universal da realidade material. Tal mudança relaciona-se com a consciência zen da insuficiência da linguagem na contemplação e expressão da inefabilidade e da impermanência de realidades mais do que humanas. Ao evocar essas perspectivas zen, a imaginação poética de Stevens implica um meio não representacional e performativo de alcançar uma consciência cosmológica mais profunda da realidade. A segunda seção do seu longo poema Notas para uma Ficção Suprema, né, Notes Towards a Supreme Fiction, de 1947, intitulada It Must Change, Deve Mudar, ilustra a poética zen da impermanência e do devir de Stevens. O aspecto não representacional de sua poética é ilustrado por um mundo inconstante, em constante fluxo ou devir. Então aqui eu vou mostrar a tradução do Paulo Henriques Brito, né? Dentro do qual abelhas, jacintos, violetas, pombas e moças são coisas inconstantes de inconstantes causas. É assim que ele traduz, muito bonita essa parte. Num universo de inconstância. O fluxo constante da realidade material leva a esse zunir de abelha que recém chegou. Aqui eu acho uma pena essa tradução do Paulo Henriques Brito. Eu traduzo de uma forma diferente, porque você vai ver aqui, por exemplo, aqui o verso é booming and booming of the newcome bee. Mas não é simplesmente esse zunir da abelha que recém chegou. É o aflorar da abelha alma. É uma tradução que eu fiz, talvez não seja melhor, mas eu estou tentando mostrar com essa tradução a fusão dos estados de ser, abelha e devir. Ao permitir a ocorrência de devires mais do que humanos, o poeta revela que a imaginação humana pode fazer parte de um todo imaginativo maior, uma imaginação muito mais potente que o poeta deve tentar alcançar. Né? Então, o que eu estou chamando aqui de cosmopoética. E, finalmente, o último poeta com que eu trabalho nesse livro é o E. Cummings. Né? O interesse do E. Cummings pelo Zen e pelo Daoísmo floresce nas décadas de 30 e 40, coincidindo com o auge da sua experimentação poética. Com efeito, seu contato com o pensamento e a estética do leste asiático contribuiu para a magnitude de sua experimentação poética, caracterizada por elementos como a iconicidade, não linearidade e abertura,
uso ativo de espaços em branco, desvios tipográficos, sintáticos e semânticos, e um foco principal em temas não humanos. Através da sua poética altamente experimental, ele não só consolida a sua rejeição da linguagem lógica, mas também descentraliza o ser humano e desenvolve emaranhados poéticos entre seres e ambientes humanos e mais que humanos. Então, isso é o que a Jane Bennett vai chamar de agentic assemblages, né? Esses emaranhados poéticos, emaranhados de agências diferentes. As afinidades entre a poética de ressonância ambiental de Cummings e as filosofias e estéticas do leste asiático colocam em primeiro plano o seu desenvolvimento de uma imaginação poética cosmológica e materialmente fundamentada, que atualiza a inter-relação entre agências humanas e mais que humanas. Ao desenvolver aglomerados de agentes heterogêneos, a visão cosmológica da imaginação poética de Cummings permite processos de devir que transformam os produtos do ser humano, ou seja, a poética em si, em um esforço metamórfico universal que envolve todos os seres. E aqui eu coloco o exemplo do poema 13, ou o poema do gafanhoto, que evidencia um aglomerado de agências coletivas que estende a linguagem para além dos seus limites e coloca ser e semiose humanas em relação direta com a materialidade e a semiose não humanas. Então, aqui é a tradução do Augusto de Campos, que eu gosto muito, bastante. A fragmentação do poema e o jogo com anagramas sem sentido da palavra gafanhoto reagem à insuficiência referencial do signo arbitrário, gafanhoto, no verso final. As forças materiais, semióticas e criativas do ser não humano permeiam a materialidade da linguagem poética, estabelecendo assim uma fronteira fluida entre a semiose humana e a semiose mais que humana, numa rede de processos semióticos heterogêneos. Então você vê no poema aqui um gafanhoto tentando pulando ao inverso, né, como você coloca aqui, o pulo, hopper, né, na versão em inglês, por exemplo, tem aqui um hopper de pular para fora do poema, e a própria forma do poema, a própria, como é que se chama? Esqueci o nome em inglês, o frame, né? A própria divisão do poema na página é como se fosse um animal tentando sair desse poema. A experimentação poética do Cummings, particularmente o seu uso da iconicidade, da fragmentação, aponta para duas tendências opostas da sua poética, que rejeita a falácia patética, ao mesmo tempo que a emprega irrestritamente, deformando a própria linguagem. Esse agenciamento humano, não humano, não só atualiza a materialidade do signo como signo, mas também atualiza a materialidade do signo como outro, projetando a linguagem para fora do seu domínio e para o domínio do devir gafanhoto. Tal processo de transformação gera um estado elevado de percepção ou consciência, desprovido de dualismos. Ilustra uma ontoepistemologia ativa, positiva e expansiva, derivada de uma negação, ressoando com o conceito zen de nada e a verdadeira natureza da realidade, ou seja, uma realidade material em constante fluxo ou impermanência. A poética de flexão zen de Cummings não apenas estende a linguagem para além dos limites da lógica, mas também evidencia processos de devir que contribuem para o florescimento da cosmopoética. Então agora eu vou falar um pouquinho, eu estou quase no final, eu vou falar um pouquinho da escolha desses poetas. Por que esses poetas, né? Então, qual que é a razão por esses 4 poetas? O impacto da visão de mundo material e espiritual do Zen na poética americana do início e meados do século XX é inconfundível. Os modernistas americanos, procurando afastar-se da tradição mimética aristotélica, encontraram validação na estética tradicional do leste asiático, nomeadamente através da aplicação do método ideogrâmico, que é, por exemplo, o método usado no haikai, né, onde você não tem um sujeito e um predicado, você não tem conexão entre coisas específicas em frases, você tem simplesmente elementos, né, que são os ideogramas, por isso o método ideogrâmico.
Esse método, em contraste com a abordagem hipotáxica, né, essa abordagem que tem a conexão entre sujeito e predicado, moldou a vanguarda moderna, particularmente através da poética imagista de Ezra Pound, ele aqui na esquerda, que enfatiza imagens concretas e uma linguagem concisa que evoca a tradição japonesa do haikai. A colaboração de Pound com Ernest Fenollosa sublinhou a base do método em processos naturais, levando a uma definição ambígua da imagem como forma fundamental da sua composição ideogrâmica. O método ideogrâmico, enraizado na crítica de Fenollosa à tirania da lógica, rejeita uma visão de mundo antropocêntrica, enfatizando a interação dinâmica entre os domínios perceptivo e conceitual. O método está constantemente consciente da particularidade das formas em processo ou relação, enfatizando valores perceptivos em vez de valores conceituais. Concentra-se principalmente no descentralizar do ser humano dentro de uma rede dinâmica e altamente diversificada de inter-relações materiais. Os seres humanos não se distinguem qualitativamente de outros seres no universo, mas são simplesmente uma força entre forças. Tal perspectiva também indica a presença de uma visão de mundo zen mais ampla que tenta reimaginar a natureza da consciência em relação ao cosmos. Essa visão de mundo aparece predominantemente em estudos sobre as figuras de Pound e dos poetas imagistas, bem como sobre a geração Beat e o renascimento de São Francisco, que são essa galera aí, que tem, por exemplo, Allen Ginsberg, a Jane Hirschfield, a Diane Kirk, o Gary Snyder, né, Joan Kiger, por exemplo, Lou Welsh e por aí vai. No entanto, concentro-me em Williams, Moore, Stevens e Cummings, uma vez que esses poetas tentam superar a idealização ocidental das interpretações de Fenollosa, bem como a recriação da poesia chinesa por Pound e as intenções espirituais por trás dela. Além disso, o envolvimento desses 4 poetas com o Zen ajudou a moldar as suas poéticas materiais e espirituais para além da normatividade e da procura antropocêntrica pela autenticidade da representação e da experiência, encontradas nos movimentos acima mencionados. As suas experimentações poéticas de inflexão zen e daoísta indicam as possibilidades materiais e espirituais da poesia, ao permitir a reintegração entre a consciência e o cosmos, particularmente através da consciência da insuficiência da linguagem, da inefabilidade e do vazio do real, e da inescapável interrelacionalidade entre nós, seres humanos e não humanos. As raízes de uma poética fundada na definição da consciência como uma força integral do cosmos apontam para um legado duradouro de uma perspectiva zen que foi e tem sido ilustrada pela experimentação poética de Allen Ginsberg, Gary Snyder, Lou Welsh, Joan Kiger, Kenneth Rexroth, Philip Wallen, Diane di Prima, Bob Kaufman, Robert Duncan, Charles Olson, John Cage, Merwin, Jane Hirschfield, Anne Waldman, entre muitos outros. De fato, os 4 poetas contemplados no livro, todos da costa leste dos Estados Unidos, carregam as sementes da poética de flexão zen entre a geração anterior de Pound e Fenollosa e a geração seguinte dos Beats e do Renascimento de São Francisco, desenvolvendo as bases da cena literária da costa oeste, que colocou em primeiro plano interesses interculturais e uma experimentação poética baseada na fusão entre materialismo e espiritualidade. A poética impregnada pelo Zen é caracterizada por uma consciência planetária e universal que ilustra sua possível definição como uma proto-ecopoética, ou mais apropriadamente, uma cosmopoética. Eu falo proto-ecopoética porque, claro, a definição de ecopoética não existe nesse tempo, é uma coisa diacrônica, né? Mas seria uma proto-ecopoética, ou como eu vejo a definição de ecopoética, expandida para o que eu chamo de cosmopoética. Então, esse é o trabalho do livro. Eu vou parar agora com a... Deixa eu ver se eu consigo remover agora aqui para a apresentação. Ótimo. E agora eu quero falar um pouquinho sobre o que acontece, né? O que aconteceu
Depois do livro, quando foi publicado, eu comecei a pensar muito mais no livro e na repercussão do livro, e o que me ensinou, o que esse livro me ensinou. E eu desenvolvi um trabalho de pós-doutorado que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu acho muito interessante. Dentro do livro, eu comecei a perceber que esses poetas, eles têm uma poética que é alimentada pelo silêncio, pela negação da linguagem. E quando eu falo de negação, eu estou pensando aqui na ideia teológica da negação, ou seja, o que a gente chama de apófase, ou via negativa, que que originalmente você chamaria apófase da negação da expressão de Deus, né, de como descrever Deus pela linguagem, mas que pode ser, né, em termos do Zen budismo, por exemplo, pode ser simplesmente a dificuldade e a negação de descrever qualquer coisa, até mesmo a natureza, por exemplo. Então, dentro do livro, existe um conceito Zen chamado non-naming, que é a não nomeação, a não expressão, e o livro, ele vai falar, o livro que eu escrevi vai realmente mencionar e vai citar partes desses poetas, da poética desses 4 poetas, em relação a esse conceito de não expressão, de a problematização da linguagem para expressar qualquer coisa. Então, por exemplo, William Carlos Williams, quando ele vai falar sobre o que é a imaginação poética, em um livro chamado Spring and All, né, Primavera e Tudo, ele tem uma linha que é simplesmente assim: a imaginação é, e um hífen. Talvez a imaginação seja, e daí um hífen. Ele nunca explica nada. Ou talvez a imaginação seja o espaço entre a pétala de flor e não fala mais nada. O que eu acho maravilhoso. Porque não precisa expressar. A poesia não precisa ser descrita, não é? Não precisa ser explicada. Então, esse uso, eu percebi que se relaciona muito com ideias contemporâneas de ecocrítica e de ecopoética. Principalmente teorias que envolvem negação. Então, você, por exemplo, tem um filósofo muito importante para a ecocrítica chamado Timothy Morton, que vai trabalhar, por exemplo, com a ideia de dark ecology, ecologia negra, no sentido de negativa, no sentido não negativa como oposto do afirmativo, mas o negativo como a gente viu no vazio zen, esse esvaziamento de categorizações, esvaziamento de diferenciações entre categorias. Nós temos também o Sean McGrath, que trabalhou com ecologia negativa, ele usa esse termo. A Kate Rigby, que é uma filósofa que está trabalhando na Alemanha no momento, trabalha com ecopoética negativa, e ela fala disso também. E uma das minhas teólogas preferidas, ela trabalha com a Catherine Keller, que vai trabalhar com o que ela chama de apophatic entanglement, o emaranhado apofático, o emaranhado negativo. E aqui ela vai colocar as raízes religiosas e espirituais dentro dessa ideia de que nós temos uma conexão intrínseca com seres não humanos e ambientes não humanos, né? Então, essa negação, como eu estava falando, esse negativo, no Zen, especialmente no Zen e no Daoísmo, não seria no sentido de uma dualidade ou oposição explícitas com aquilo que é afirmativo, não. Tem, por exemplo, no Daoísmo, um símbolo daoísta muito famoso, que é o Yin e o Yang, né? Que é essa totalidade, um símbolo é um círculo, né, representando uma totalidade, e vai conter o Yang, que é a parte masculina, a parte que é interpretada como afirmativa, ativa, e o Yin, que é essa parte interpretada como feminina, passiva, negativa. E então, esses elementos, claro, são interdependentes, né? Então você tem o Yin dentro do Yang, no símbolo, e o Yang dentro do Yin. Se quiserem ver depois, eu posso mostrar uma imagem. Então essa ideia do Yin e do Yang, ela é usada hoje em dia na ecocrítica por uma filósofa, uma escritora da ecocrítica nos Estados Unidos, chamada Chia-Chu Chang, e que ela vai falar sobre a ecocrítica yin, a ecocrítica feminina, a ecocrítica negativa, passiva. Passiva no sentido de não masculina, não é? E ela escreveu um artigo, ela me mandou esse artigo pessoalmente, que a gente conversa muito,
ela vai publicar esse artigo em chinês no ano que vem. Em inglês ainda não existe possibilidade ela ainda não resolveu quando vai publicar. Mas esse artigo vai aparecer em chinês em 2025, talvez eu consiga traduzir ele para o português, adoraria traduzir para o português. E eu acho um trabalho revolucionário, porque vai lidar com a ideia de compulsão humana pela expressão do significado do sentido humano. Então, por exemplo, um conceito como antropoceno, que é um hiperconceito, né, para chamar a atenção ao adaptar a expressão do Timothy Morton, hiperobjeto, hyperobject, ela não apenas revela o impacto humano sobre o meio ambiente, né, o antropoceno faz isso, mas também revela a nossa necessidade de construção de significados humanos sobre todas as coisas. Então, ou é antropoceno, ou é capitaloceno, não é nada sempre relacionado com a parte não humana do mundo, né, do universo. E a Tia-Chiu Cheng também faz uma crítica ao capitalismo e ao sistema tecnocapitalista vigente. Eu acho isso muito importante. Porque, claro, qualquer pensamento hoje em dia sobre humanidades ambientais, né, sobre ecologia, está sempre conectado com tecnologia, com ciência e tudo. Então, não é de surpreender que nesse artigo, em que ela vai falar sobre a ecocrítica Yin, ela também vai citar no livro, o livro Em Defesa das Causas Perdidas, que é um livro do Slavoj Zizek, né? Em que ele descreve a supersaturação do significado dogmático, científico e tecnológico nos contextos capitalistas, que serve a duas necessidades propriamente ideológicas, e aqui eu estou citando ele, as da esperança e as da censura, que foram tradicionalmente tratadas pela religião. E ele continua, numa curiosa inversão, a religião é um dos lugares possíveis a partir do qual se pode lançar dúvidas críticas sobre a sociedade atual. Tornou-se um dos locais de resistência. E isso eu acho muito importante. Como resistir a esse tecnocapitalismo, essa ideia de que nós precisamos agir o mais rápido possível e cientificamente, tecnologicamente possível para resolver os problemas ambientais, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo que eu vi alguns anos atrás de cientistas criando árvores como se fossem aquários, árvores líquidas, né? Então são simplesmente aquários que colocam nos pavimentos, nas ruas, e serve para eliminar oxigênio. Não leva em consideração absolutamente nada, né? A questão dos pássaros que habitam nessas árvores, a questão da rede de fungos, da inteligência das conexões entre as árvores, né? E tudo mais. Então tem toda uma conexão, a interdependência que eu tenho falado aqui, que é completamente ignorada. Então, terminando, para enfrentar essa crise de significado e abordar a raiz do problema da nihilfobia, né, que é o medo de uma realidade desprovida de significado humano, devemos recorrer ao vazio radical. Então, o que eu estou chamando em sânscrito, né, que o Zen chama de shunyata, um dos princípios da filosofia Zen. O vazio radical oferece uma maneira de abraçar o silêncio, a negação e o inefável por meio da interrelacionalidade e da abertura ou acolhimento de construções de significado não humanas. Convida-nos a confrontar o vazio sem medo, a enfrentar o desconforto da falta de sentido e a encontrar consolo na profunda interligação de todas as coisas. O que a Catherine Keller, vai chamar de emaranhado apofático. Em essência, o apelo à ecocrítica Yin ressoa como um contrapeso necessário à compulsão implacável por significado no antropoceno. Então, essa que é a minha pesquisa atual, né, de pós-doutorado, é pensar essas raízes espirituais, religiosas, de uma poética que vai acolher o silêncio e a negação, né, a apófase, ou que a gente chama na teologia de via negativa, para responder à crise ecológica. E eu faço isso na poesia modernista, e eu estou tentando expandir agora não apenas para a poesia modernista americana, mas também de outros lugares, e eu estou até procurando entender a poesia brasileira e portuguesa nesse sentido, e ver como a negação para eles responde não apenas a uma crise
da linguagem que a gente vê no modernismo, né, a crise da linguagem, especialmente depois do pós-guerra, mas uma crise material, uma crise como resposta a uma crise ambiental que já era presciente lá, nessa época, né, do século XX. Então, é isso. Muito obrigada. Eu devo ter falado por 1 hora, né, Klaus? Você poderia falar mais ainda. É muito interessante. Vou perder a Muito voz. obrigado. Obrigada. Maravilhoso, maravilhoso, Enaê. E a gente não cansou até agora, e você poderia apresentar mais. Muito bem. Digamos assim, é um campo pouco discutido por nós, ou nada discutido, digamos assim. E também a gente não tem essa proximidade com as religiões asiáticas, né? Ninguém aqui presente. Eu não vou comentar agora, depois eu pergunto, faço comentários, mas eu vou pedir para os outros aqui presentes fazer perguntas, dúvidas certamente. Ah, claro, claro. Já a partir da primeira anedota, eu fiz de 3 passos, eu entendi os primeiros 2 passos, mas o último, daí já era demais para mim. Mas deixa falar aqui as meninas presentes, também chegaram um pouquinho, Isabela e Wilson também chegaram, fazer perguntas. Professora, a senhora comentou que já estava expandindo para outros lugares, né? E a senhora já viu, já teve algum autor brasileiro nessa perspectiva também, ou a senhora ainda não encontrou? E se encontrou, assim, alguma coisa, qual autor? Maravilha. Bom, primeiro, não me chame de senhora. Eu sou muito nova para isso, gente. Senhora, não. Mas, então, eu tenho pensado muito. Eu fui numa conferência recentemente a Portugal, né, em Lisboa, em que eles falaram, claro, do Fernando Pessoa, né, no modernismo apareceu o nome dele, sobre os heterônimos, mas também um poeta em Moçambique chamado Virgílio Lemos, que também usa heterônimos. E ele usa um heterônimo muito fascinante, que é o heterônimo de uma mulher chamada Li Lin Yang. E como eu falei, né, Yang é a parte masculina. Então eu perguntei para o apresentador, poxa, você tem um heterônimo feminino com um centro, né, um nome masculino, Yang. Então parece que é a fragmentação, o heterônimo seria uma fragmentação de uma totalidade, uma ideia de totalidade, e a quebra realmente da ideia de ser como conceito, né? É a negação da ideia de ser como conceito. Então, eu tenho pensado muito, ainda não decidi realmente se eu vou trabalhar com a poesia portuguesa ou brasileira, mas eu vejo, digamos assim, não influências, eu vejo ressonâncias, né? Eu vejo conexões, o que eu acho maravilhoso isso. Então, o Fernando Pessoa, por exemplo, tem sua filosofia, sua poética espiritual, mística, né? No Brasil, eu penso muito, claro, no Paulo Leminski, claro, né, que vai trabalhar com poesia japonesa, escreve haikais e tudo. Mas sabe um poeta que me fascina demais e que talvez não tenha nenhuma relação realmente religiosa ou espiritual, mas que eu gostaria muito de trabalhar, porque vai falar dessa coisa da negação da linguagem, né? Do não expressar e deixar o ser não humano aparecer na poética dele, é o Manuel de Barros. E eu acho que eu gostaria muito de trabalhar com o Manuel de Barros nesse sentido, assim, dessa ideia de negação da linguagem na poesia. Né? E especialmente a geração de 45 no Brasil, eu acho que seria interessante trabalhar nessa perspectiva. Obrigada.
Tem uma famosa, com certeza todo mundo já ouviu falar, romancista, que também americana, que também escreveu alguns poemas muito, que gosto muito, mas basicamente contos e romances, ficção científica, que é Ursula Le Guin, que é também taoísta, né? E a partir dela, a partir do contato com a obra dela, eu entendi um pouquinho melhor a filosofia taoísta. Um romance que foi traduzido para o português, está no mercado, chama-se A Curva do Sonho. Eu não me lembro mais. O título em inglês é completamente diferente. A Curva do Sonho. E a trama é mais ou menos assim, que uma pessoa, média idade, um cara sonha e percebe que, a partir dos seus sonhos, ele tem involuntariamente a capacidade de mudar a realidade. E isso incomoda ele muito, ele não consegue mais dormir, e ele vai para um psiquiatra, procura um psiquiatra, que no início não acredita, e depois percebe esse fenômeno e usa o seu paciente para mudar a realidade, para melhor, obviamente, né? Essa realidade americana de 20 anos, 30 anos atrás, com todo esse capitalismo tecnocientífico e um ambiente muito degradado. E dá para melhorar muita coisa. Então, cada sessão, ele tenta, a partir do sonho, interferir e mudar a partir dos sonhos a realidade. Isso não dá certo, só piora a situação. E no final do livro, ele desiste e tudo retorna ao estado anterior. Eu adorei esse livro, achei muito legal, recomendo. Vou procurar. Abandonas teu intento, né? O último verso de Água Viva que você apresentou para nós. E o livro acaba assim, renúncia, né? Mais uma vez, eu recomendo muito esse livro, é muito legal, como experiência literária, bem escrito também, e a leitura é fácil. É um experimento né? Agora, a ecocrítica, como a gente sabe, ela se fundou com essa preocupação ambiental, né? Igual o feminismo, por exemplo, que entrou na literatura com a preocupação da situação das mulheres, né? Uma questão extraliterária, em princípio, né? E daí, a partir disso, se desenvolveu dentro dos estudos literários e a ecocrítica também. Como você vê essa questão de uma filosofia que prega o recorrer ao vazio e a renúncia, e, ao mesmo tempo, toda a miséria que a gente acompanha na realidade ambiental e socioambiental no Brasil, principalmente também. Sim, exatamente. É uma das coisas que eu sinto mais frustração até hoje com a linguagem do Zen budismo, porque é uma linguagem que, aliás, foi muito criticada por ser passiva, né? Por não agir. Como assim você vai sentar para meditar quando o mundo ao seu redor está queimando, não é? Aliás, tem aliás, tem até uma fotografia de um monge budista pegando fogo como um ato de rebeldia, um ato de revolucionário, é um ato de revolução. E por que ele fez isso, né? Isso foi, eu não me lembro o contexto certinho, mas foi um ato de destruição do próprio ser, da ideia de ser, da categoria de ser, não é? Um ato de destruir esse individualismo, essa ideia de existe eu aqui e nada mais, né? E é interessante, porque até hoje a gente se lembra disso, dessa foto, e eu não consigo tirar da minha cabeça, ou seja,
essa foto sou eu também, essa foto pertence ao meu ser agora, não é? Então, o Zen budismo, eu acho que, e essa ideia de vazio, essa ideia de dar um passo atrás e contemplar, né, e entender, tentar entender a crise ecológica sem agir impulsivamente, eu acho muito importante. Tem se você procurar no YouTube, tem várias falas do Alan Watts, até animadas às vezes, é bem bacana. E tem uma com uma animação em que ele está em um barco, e esse é um vídeo sobre o daoísmo, mas são filosofias muito próximas, que claro, são diferentes, têm seus próprios conceitos, mas elas têm muita conexão, né, relacionamento. E ele está nesse barco e ele fala assim, por que eu vou tentar ir contra o vento se eu só colocar apenas a vela, ele vai me levar, o vento vai me levar na direção que ele quiser, né? Então eu só coloco o meu barco ali na direção que eu quero, coloco a vela e pronto. Então essa ideia no daoísmo chama-se Wu Wei, né? A ação da não ação, o não agir, o não agir forçado. Então tem vários exemplos disso, assim, né? Por exemplo, você está num relacionamento abusivo e você não quer largar essa pessoa porque essa pessoa é a sua linha, essa é a ideia de amor que você tem na sua cabeça. Mas se você largar essa não ação, essa coisa de deixar ir, deixar embora, o desapego, não é? É muito mais saudável. Isso é amor, é o amor próprio, o amor às outras pessoas, né? Então eu acho que eu acho muito saudável isso, o Wu Wei, essa ação da não ação. E como que a gente pode colocar isso na questão ambiental, né? Esse esvaziar de conceitos. Então, no momento quando o que eu aprendi muito com o meu doutorado foi quando, ao ler um poema, eu entendi, finalmente, essa minha conexão com esse ser que eu estou lendo no poema, por exemplo, o gafanhoto do E. Cummings, né? Essa ideia do pular do gafanhoto, o pular animal, e essa conexão comigo mesma, que sou poeta, que sou escritora, e esse poeta, escritor E. Cummings está fazendo essa conexão. Então, eu acho assim, o Zen budismo fala muito de iluminação, né? Muito do alcançar o despertar, que não é um fim, né, para um meio, não é um caminho, é realmente um caminho, né? É o caminho do meio, como a gente chama. Então é uma trajetória, não quer dizer que tem um fim, tanto que quando, por exemplo, um estudante de Zen alcança a iluminação, apenas um momento e pronto. Ele tem que voltar a fazer o mesmo trabalho para ser iluminado novamente. Nada muda, né? Não é uma coisa que você se ilumina e vai para o céu e as coisas mudam, e as coisas mudam de forma espontânea. Não, é um trabalho constante. E eu acho que essa iluminação, às vezes, é encontrada, é feita, não apenas quando a gente medita, né, faz a questão do zazen, que é essa meditação sentada, né, toda essa parte né, da instituição do Zen como escola e tudo, mas lendo um poema. Quando você lê um poema e tem aquele momento assim, ahá, aquele momento, puxa vida, é isso. Essa conexão, você encontra um tipo de iluminação. Claro que pode ser que não seja a iluminação Zen, mas é um tipo de contemplação, de reconhecimento, né? Não apenas da nossa humanidade, mas também das nossas relações. Então, esse esvaziar eu acho interessante, né? Essa coisa de usar a linguagem para revelar essas conexões, essas relações. E não para simplesmente fazer uma experimentação, digamos, modernista, em que você fala e não revela nenhuma relação, não é? Legal. Nesse sentido, o devia gafanhoto ou devia água-viva significa entender melhor esse ser vivo, nesse sentido. Mas é sempre a partir da minha posição de ser humano, antropocêntrica talvez não, mas antropomórfica de qualquer jeito, né? Posso tentar abdicar do meu antropocentrismo,
tentar, pelo menos, né? Fazer esse esforço. Sim, sim, a sua percepção vai ser sempre humana, a nossa percepção sempre humana, né? Então, essa ideia de talidade no Zen, tathata, eu tenho a minha particularidade, a minha individualidade, né? Mas eu faço essa conexão e essa relação entre esses outros seres, inclusive outros seres humanos também, não é? Uhum. Legal. Uhum. Oi, Olá. queria só fazer. Ai, nossa, primeiro, muito obrigada, assim, porque é tão legal ouvir, assim, e ver trabalhos desenvolvidos no sentido de experimentar, né, um acúmulo de realidades que são bem maiores, né, do que as visíveis e as palpáveis, assim, né. Nossa, estou muito alegre, assim, muito feliz de ter te ouvido. E acho que uma questão assim que se põe dentro dessa perspectiva, né, antropocêntrica e humana, na qual a gente realiza essas aproximações, ou essas vizinhanças, ou essas alianças, né, com os seres não humanos, ou, né, com os visíveis e os invisíveis, ou com essas interações, né, que constituem a nossa sensibilidade, a nossa inteligência também, né, às vezes conformada numa palavra que é consciência, mas que... Exatamente. Mas eu acho que é a questão assim dessa perspectiva antropocêntrica está muito mal acostumada com a impermanência, assim. Na pesquisa de pós-doutorado, a impermanência foi um lugar com o qual eu tive que me deixar estar, digamos assim, para poder, né, sentir muito mais coisas do que racionalizar. E isso é um exercício assim muito desafiador. Então, acho que a questão da impermanência é um lugar assim de ancoragem para quando a gente vai conversar, né, com esses outros modos de viver, de perceber, e, né, o que é ou o que são as realidades, os mundos, né? Uhum. Muito obrigada. Exatamente. Impermanência é um dos cernes do livro, um dos cernes do Zen Budismo, né? E é muito interessante, realmente, é muito difícil para a gente entender a impermanência, entender. Eu chamaria de um hiperobjeto, né? Como o Timothy Morton fala, né? O antropoceno é um hiperobjeto, a população humana é um hiperobjeto. E a impermanência é uma delas, porque a gente às vezes não tem nem noção de que, olha, daqui a 50, 60 anos, talvez ninguém aqui dessa sala esteja vivo, não é? É muito difícil. E realmente, agora fazendo a conexão com o que o Klaus estava falando, né, da nossa ideia de o nosso antropocentrismo, essa realmente o que eu sinto muito, especialmente hoje em dia, com debates contemporâneos da ecocrítica, é a nossa necessidade de falar menos sobre nós, de parar com essa obsessão e com essa compulsão por sentidos humanos, por fazer sentido. Às vezes a coisa mais importante é fazer o wu wei, né? É a não ação de deixar se levar pelos sentidos não humanos, por outros sentidos, né? E a impermanência é uma dessas coisas. É um conceito muito importante para entender as mudanças climáticas, as mudanças geológicas que têm acontecido, mas as mudanças humanas também, né? Obrigada. E se vocês quiserem, eu posso ler alguns koans, né? Alguns gongans, que são essas expressões paradoxais japonesas, né? Chinesas, do Zen. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu tenho o meu livro, só vou pegar meu livro e já volto aqui. Onde está? Isso aqui. Eu tenho que achar o livro agora.
Tá aqui, ó. É esse livro aqui, ó. Que eu não sei se tem tradução para o português. É um livro do Katsuki Sekida, que traduziu esses 2 livros, que chama-se The Gateless Gate, né, que é o portão sem portão, o portão sem abertura, e o The Blue Cliff Records, né, que são os registros do como é que se chama, do Abismo Azul, não é? E um dos primeiros koans que tem aqui, eu vou ler para vocês. É um koan sobre se um cachorro tem a natureza búdica, né? Então o mestre vai perguntar para o discípulo, o discípulo pergunta para o mestre: o cachorro tem natureza búdica, né? Ele consegue atingir a iluminação? E o mestre vai falar mu, simplesmente mu, que não é apenas uma, digamos assim, uma emulação de um latido do cão, né? Mu, mas também a ideia de nada, a ideia de que ele não está negando a possibilidade de do cão ter essa iluminação, atingir essa natureza de Buda, né? Mas ele está negando a própria pergunta, a própria ideia de que existe uma categoria de seres que podem atingir a iluminação e outros seres que não podem, né? Então esse é um deles. Tem um koan também que me levou anos para entender, que é um koan sobre um gato que está nessa escola zen budista, e o mestre Nansei, né, descobre que os discípulos ali, os estudantes, estão brigando para conseguir o gato. Então são 2 grupos de estudantes tentando fazer com que o gato pertença a eles. E daí ele vai e fala para eles o seguinte: se vocês puderem me falar qual que é a noção, o que é Buda, né? Se vocês me falarem o que é Buda, não, é mais ou menos assim: se vocês me falarem o que é Buda, eu destruo o gato. Se vocês não falarem nada, eu também destruo o gato. Foi assim. Os discípulos não falaram nada, ele cortou o gato em 2, né? Que pode ser uma expressão de uma tortura animal, mas acho que não, é mais uma coisa simbólica, porque ele está dividindo novamente, como os estudantes estavam sendo dualistas, né? Ele dividiu o gato, ó, uma parte para você, uma parte para você, para ir para cada grupo. E daí, depois, um dos discípulos que não estava presente no momento, ele contou, né? O professor contou, o mestre contou para o discípulo essa ideia, essa o que aconteceu na escola, né, no templo. E daí o que o discípulo fez? Ele colocou as sandálias na cabeça e foi embora. E o Nansen, o mestre, falou assim: se você estivesse lá, você teria salvado o gato. Então, assim, é uma coisa completamente ilógica, completamente louca, paradoxal, que acaba mostrando que uma ação humana pode salvar, né, uma ideia de o que é o Buda, o que é essa ideia. Não é expressa em linguagem, não tem essa expressão, não é? Outra coisa, é difícil, assim, é difícil até expressar isso em linguagem, então me desculpa se eu estou sendo muito breve, porque até eu estou tentando não revelar muito, não tentar pensar logicamente nessas ideias. Outro koan muito interessante, que também me levou um tempo para entender, é um discípulo e um mestre andando num lago, e eles veem alguns gansos, né, voando, e o mestre pergunta para o discípulo o que é aquilo, né? O que é aquilo no céu? E o discípulo fala: são gansos, mas estão indo embora, já foram embora. Daí o mestre dá um tapa na cara dele e fala: não, os gansos não foram embora, os gansos estão em você. Então, assim, às vezes é uma violência, às vezes é uma expressão, uma ação realmente muito violenta, muito agressiva, mas é uma ideia de que essa ideia de ganso, o que é esse, né? Esse animal é uma categoria, é apenas uma descrição de algo. Mas, na verdade, tem toda a relação contigo, né? Você está expressando a linguagem,
essa definição da própria ideia de ganso, esse signo linguístico, é uma construção sua, né, do discípulo ou do mestre até. Então é um livro assim extremamente difícil de entender, né? Que mais? Eu recomendo assim para leitura, mas assim de quando vocês estiverem num momento bem contemplativo e paciente, eu acho uma boa ideia assim procurar saber mais. Talvez até exista uma tradução de alguns deles em português, seria bem interessante ver como que funciona. Muito bom. Deixa eu fazer um comentário sobre a tradição brasileira. Assim, você agora você já faz tempo está na Inglaterra, né? Que tem uma rica tradição de nature writing. Uhum. Inglaterra e Estados Unidos, principalmente, e um pouquinho no resto da Europa também tem. No Brasil, não tem nada disso. O país tem uma natureza, como todo mundo sabe, exuberante e a maior biodiversidade do mundo. Não preciso falar entre nós sobre a importância disso aqui. E não tem uma tradição de não olhar para o próprio umbigo humano. Isso não, eu não falo assim pejorativamente, né? Porque isso envolve olhar para o nosso umbigo de forma certa, envolve olhar para as injustiças e grandes diferenças sociais, e o ambientalismo brasileiro é sempre um ambientalismo socioambiental que coloca o ser humano, as aflições, em primeiro lugar, né? E não tem uma tradição de, por exemplo, ensaísmo sobre natureza, sobre aspectos do ambiente, como foi introduzido por Thoreau, e depois, atualmente também, tem bastante nature writing, publicações, nature writing britânico. Se a gente lê agora um pouquinho, né, sábado que vem, vamos ler de novo, ensaios que se aproximam um pouquinho, mas a gente percebe que ensaios brasileiros sempre colocam a situação do ser humano e não tem uma descrição elaborada de árvores ou de pássaros, ou de um ambiente. Eu me pergunto por quê, né? Obviamente tem a ver com a tradição literária, né? Mas talvez você queira comentar isso um pouquinho, seria legal. Sim. Eu tive, quando eu estava em Lisboa para uma apresentação, me perguntaram também essa ideia de universalidade, essa ideia de essa cosmovisão, né, que eu estava tentando apresentar na minha apresentação, como sendo algo tóxico, né? Porque existe realmente certos tipos de universalidade, por exemplo, globalização, que é uma coisa que tenta homogeneizar tudo, né? Todas as culturas, todas as ideias. E eu estava tentando demonstrar, não só da cosmologia zen, daoísta, do leste asiático, mas também as cosmologias da Polinésia, a cosmovisão das comunidades indígenas no Brasil, na América Latina. Como é importante essas perspectivas fora digamos assim, na periferia, como a gente chama de periferia, que eu não gosto de usar esses termos, né? Mas fora do mainstream, né? Da parte principal da ecocrítica. E eu acho que realmente pesquisar
Claro que não tem essa tradição americana e britânica de ecocrítica, mas cada vez mais é muito mais importante, eu acho, pesquisar essas perspectivas não anglófonas, pesquisar o leste asiático, pesquisar a cosmovisão ameríndia, não é? Porque realmente, como você fala, né, são muito focadas a ecocrítica brasileira na parte da sociologia, né? Da sociologia. Eu vi há esses tempos uma frase que muito me interessou, também achei muito engraçado, que a ecologia sem luta de classe é jardinagem, né? e realmente faz sentido, porque se você não pensa na condição humana, principalmente, o que você está fazendo ali é um embelezamento sabe, da escrita e do pensamento, um pensamento sem, né, sem conceitos fundamentais, sem humanidade. E realmente a humanidade está dentro da ecocrítica e da natureza, né, da ecologia. Então, eu acho que uma das ideias muito fantásticas para tratar, não só sociologicamente, mas como ecologicamente, no Brasil, seria a cosmologia ameríndia, a cosmologia indígena. Porque vai tratar da relação também com o não humano. Porque essa relação é intrínseca, né, nessas comunidades, como são nas comunidades do Bornéu, por exemplo, nas comunidades polinésias. Então, assim, está saindo desses lugares ecocrítica fundamental para fazer essas conexões. Sim. E são cosmologias não dualistas que não participaram, né, da tradição europeia a partir de Descartes, etc. Né? Exatamente. E isso a gente percebe. Essa virou praticamente uma corrente agora já nas universidades brasileiras, está cada vez mais presente, cada vez mais forte. As culturas indígenas estão falando dentro da academia também. Isso é legal. Uhum. A ideia de nature writing, que eu venho um pouquinho dessa tradição também, tem a ver com a observação. Estamos vivendo, todo mundo está vivendo em grandes centros urbanos, no Brasil também, e cada vez menos contato, a gente tem cada vez menos contato com algo que está perto, aqui em Curitiba, por exemplo, você sabe disso, está perto de 100 quilômetros daqui, do centro de Curitiba, a gente já está no meio da Mata Atlântica, mas a gente não vai. A grande maioria não conhece essa realidade e prefere, sei lá, quando tem dinheiro, fazer férias em Miami, e quando não tem, vai para a praia próxima. Né? Essa é a realidade. Então, a nature writing como uma forma de aproximar mais o alienado, o humano alienado contemporâneo ao seu ambiente natural. E isso me faz falta aqui. Eu espero que surja, não sei, eu sentindo essa falta. Estou sentindo essa falta. Mas esse é um outro problema da nossa ideia de sempre tentar trabalhar com opostos, né? Então, essa ideia de dualismo. Então, é a natureza lá, a natureza ali na Amazônia e a cultura aqui em São Paulo, Rio de Janeiro. E isso, é claro, não funciona desse jeito, né? Natureza só é natureza porque tem uma influência cultural, porque a nossa perspectiva já é cultural. E, por outro lado, a mesma coisa, a cultura tem a ver com a parte natural, a natureza está dentro da gente. Então, é muito complicado, eu entendo essa diferença, essa dicotomia entre centros urbanos e centros rurais, né, por exemplo, aqui na Inglaterra é uma coisa bem, bem forte isso, mas muito mais hoje em dia é essa conexão entre essas coisas. Então, por exemplo, pensar hoje em dia os avanços tecnológicos como algo natural, algo que sai do nosso ser, que é naturalmente algo que a gente está produzindo, que a gente está fazendo, não é? Então, a inteligência artificial, não, na verdade, artificial é a chave aqui, né? Porque é uma inteligência que faz um mimetismo, que faz que nos espelha a nós mesmos, né?
Então, na verdade, é uma inteligência que é parte da nossa, né? Que nós inventamos, nós produzimos. Então, seria uma inteligência natural artificial. Na verdade, é uma mistura dessas, né? Então, eu acho que é muito importante pensar essas dicotomias, esses dualismos, e tentar refletir como que a gente pode relacionar essas duas, não é? Mesma coisa, por exemplo, a parte da ecocrítica que estuda florestas e a ecocrítica que estuda oceanos, né? A chamada ecocrítica azul, né? Então, a gente sempre tem esse problema de tentar delimitar, fazer esses limites. E isso, claro, resultou, por exemplo, no grande vórtice de lixo no Pacífico. Ou seja, porque a gente pensa, eu estou aqui na Terra, eu estou aqui, estou aqui vivendo bem longe do oceano, então esse não é meu problema, né? Então deixa lá. E essas questões que são muito importantes, tudo está conectado. Qualquer coisa que você faz aqui há repercussões. Talvez não aqui, mas em outros lugares do mundo, né? Muito bom. Márcio não falou nada até agora. Acho que ele está. Daí ele está. Tô aqui ouvindo quietinho. É algo bem diferente. Enfim, como Cláudia comentou, né? É uma filosofia, uma religião, um estilo de vida que é bastante distante da nossa realidade, da nossa formação, mesmo para quem não é religioso, e que faz com que a gente tenha que tentar se descentrar muito para compreender essas outras formas de pensar, realidades, assim, né? Eu trabalhei um pouquinho, né, mas muito pouco com isso na minha tese de doutorado, que falava sobre Mia Couto, portanto, um autor africano, que tem um pendor biólogo, por ter um pendor de trabalhar com uma ideia de outras realidades, mas o máximo que eu fui foi até o Capra, a ideia do Tao da física, esses textos mais batidos, mais populares, né? E que de algum modo já exigem, principalmente na academia, né? Porque parece que isso é um tanto, exigem um pensamento de se descentrar da ideia de rigor acadêmico. Exatamente. Muitas vezes parece um pensamento religioso, e na medida da etimologia de religião como religação, né? Temos que nos despir do nosso pensamento cartesiano da academia para atingir algumas coisas. Agradeço muito, só não tenho perguntas, mas vou ficar com muita coisa pensando, Enaie. Agradeço pela apresentação. Obrigada, Márcio, obrigada. E eu estou pensando várias coisas pelo que você falou, assim. Muito interessante, né? Como a nossa linguagem acadêmica acaba destoando com esse pensamento zen, que pode até às vezes ser um pouquinho pueril, parece infantil. E é interessante que no Zen Budismo eles falam o seguinte, que existe um pensamento que a gente tem que experimentar as coisas como uma criança. Então, é o chamado beginner's mind, é a mente do principiante, a mente de quem está começando. E é muito importante isso. Por exemplo, tem eu acho uma das frases mais bonitas do Zen, que é um koan também, que eles falam assim, o mestre fala assim, quem é a sua mãe e o seu pai antes de você ter nascido? Muito antes de que seus pais tenham nascido. Essa relação da paternidade, da maternidade com a relação humana mesmo, da genealogia, né? Então tem essa mente do principiante é muito importante, começar de uma forma não avançada, começar com um pensamento como se você não soubesse nada, não é? E tem o Krishnamurti até fala, se você falar para uma criança o nome de um pássaro, a criança nunca mais vai ver esse pássaro. Porque ela vai aprender o conceito do pássaro, mas não vai ver o pássaro como ele é, né?
E quando eu falo de religião, o que eu estou pensando realmente é a religião não institucional, né? Então, sempre no trabalho que eu faço, eu sempre faço essa conexão religião e espiritualidade, porque eu gosto de pensar a parte da experiência pessoal religiosa, que é espiritual. Então, é interessante que você menciona quão distante esse pensamento está da academia, das universidades brasileiras e do contexto brasileiro, porque a experiência que eu tive, o primeiro contato zen que eu tive foi em Curitiba, no centro zen de Curitiba, na Praça do Japão, na época, não sei se ainda está lá, mas eu fui lá fazer um zazen, né, que é a meditação sentada, zen budista, e eu tive uma experiência muito interessante, uma experiência de esvaziamento de pensamento, não simplesmente não pensar em nada, mas deixar os pensamentos chegarem e irem embora, chegarem e irem embora. E chegou num ponto em que eu tive uma percepção quase fora do corpo, assim, de me sentir... Eu estava na frente, né, que a gente faz a meditação em frente a uma parede que é como se fosse um papel de arroz, assim, um papel bem translúcido. E eu senti como se eu fosse parte desse prédio, dessa casa, dessa parede. Eu fiz uma conexão com esse ambiente. Eu fiz a conexão com as pessoas ao meu redor, que também estavam fazendo a meditação, né? E após a meditação, nós fizemos um jantar, então, com arroz em uma pequena... um pequeno vaso, assim, então foi muito bonito, assim, essa conexão entre as pessoas e essa conexão contemplativa, né? Então, eu perdi até a noção do que eu estava falando, mas a conexão primeira foi em Curitiba, quando eu comecei a pensar o Zen budismo, né? E uma das coisas também, uma das partes espirituais que muito me tocam no Brasil, que falam por a minha veia espiritual, é realmente a filosofia dos orixás, é a filosofia africana que veio ao Brasil, né? Que eu vejo como muito interessante também, na questão de que é como se tivesse até uma natureza búdica na filosofia do Ifá, né? A filosofia dos orixás, porque os orixás descem no mundo como se fossem pedaços de consciência do céu, né? Que eles vêm dessa parte do céu, eles são... O que eu estou tentando traduzir em inglês, porque eu sei muito a filosofia do Ifá, veio pelo inglês, eu li muito em inglês. Mas essa noção de que nós também podemos nos tornar orixás, né? Nós podemos ter essa espiritualidade dentro da gente, essa energia, né? Então, essa coisa que eu mencionei da filosofia perene, desse cerne que existe em várias religiões ao mesmo tempo, né? Que é essa conexão que eu acho muito bonita, né? Essa coisa dessa interligação entre seres, que eu acho muito importante para a gente entender também ecologia, ecocrítica, não é? Então, é isso. Legal. Obrigada, muito obrigada. Muito legal. Finalizando, voltando para o seu... O que foi a sua primeira anedota, que você começou assim, né? Os 3 passos nessa anedota. Eu vejo assim essa questão do pássaro. A gente não tem, nós contemporâneos, vivendo em grandes centros urbanos, a gente não sabe nem diferenciar uma meia dúzia de nomes de pássaros. Eu acho que o primeiro passo seria aprender o nome do pássaro. Isso já traz muito. Eu acho que a partir da minha própria observação, né, sabendo o nome do pássaro, eu olho para esse pássaro, destaco esse pássaro, essa espécie, e presto mais atenção. E depois posso esquecer de novo. Daí faço mais um esforço espiritual, né? Mas eu acho que falta no momento é conhecer os pássaros e os nomes dos pássaros nos nossos arredores. Legal.
Sim. A gente poderia falar horas aqui. Sim. Não, e eu gostaria de comentar, assim, que é interessante que eu mencionei, né, o Krishnamurti falando de que no momento que você ensinar o nome do pássaro, a criança não vai ver mais o pássaro, vai ver o conceito e o nome que você deu a ele, né? E, claro, é uma coisa um pouco demais, assim, um pouco radical, porque, claro, quanto mais você sabe os nomes dos pássaros e esse conhecimento, você pode distingui-los, né? Mas o que é muito interessante, o que ele está falando aqui, é a primeira experiência que você tem de um pássaro. Então, por exemplo, eu nunca vou me esquecer a primeira vez que eu vi um ninho de João de Barro, que foi um ninho até horizontal, vários ninhos ao mesmo tempo. E eu fiquei assim, nossa, o que é isso? Né? E daí, claro, vem alguém, meu avô, minha avó, e fala, isso aqui é um João de Barro, né? Isso aqui é uma casinha dele. Mas essa conexão espontânea com o ser é muito interessante, né? Eu tenho uma tradição muito grande aqui na Inglaterra de birdwatching, né? De você ir para os lugares e ver os pássaros. O meu sogro é um desses loucos vai viajar para ver pássaro, né? Para conhecer os pássaros. E é muito interessante, porque realmente tem uma parte da conservação também, né? Da ideia de você preservar esses seres e sabendo cada nome, sabendo o que está em extinção e o que não está. Mas, ao mesmo tempo, existe um problema de categorizar e classificar. Então, quer dizer, uma gaivota vale menos do que um irapuru. E a gaivota é um ser, é um animal, é um pássaro que pode, né? Que, claro, não está em extinção, mas que deve ser tratado da mesma forma, com respeito, com carinho, com preservação, não é? Então, você vê, cada escolha que a gente faz na vida, até a escolha mesmo de categorizar e de preservar certas coisas e não outras, é muito importante. Vai modificar o jeito que a gente vê a realidade, não é? Então, voltando a... desculpa. Voltando ao Leguan, né? Eu acho que realmente isso é uma coisa até mais concreta do que ela talvez pretendeu fazer, porque os nossos sonhos realmente modificam a realidade. As nossas percepções modificam a realidade, não é? Eu vou ficar pensando muito nessas questões dos pássaros agora. Sim. Porque, assim, essa questão de... Primeiro porque nomear, classificar, mas nomear, ainda que popularmente, mas se nomear cientificamente, lá, de acordo com a nomenclatura do Linné, é tomar para a ciência e é dizer que, com certeza, o irapuru, com seu belo canto, vale mais que um pombo, né? Que é um rato de asas, uma coisa popular, né? Questão de saúde pública, transmite doenças. No último encontro, a Priscila falava com muita empolgação das borboletas, né, Klaus? Sim. E eu estava pensando exatamente uma coisa que o Klaus pensou, e ele que expressou, falou, nossa, a gente mata essas borboletas no nosso jardim, porque as lagartas comem tudo, destroem as nossas flores, tal. Mas o nosso conceito de jardim é jardim francês, né? Nós precisamos matar as lagartas para não comer as pétalas das coisas. Então, eu me lembrei de uma história da minha orientadora falando de um episódio com a filha dela, que era uma criança bem pequena, acho que menor que 2 anos na altura, e que viu um pássaro e se encantou pela primeira vez com, não sei que pássaro era, mas ela queria dizer já, né, um nome ou expressar verbalmente alguma coisa, porque por volta de 1 ano de idade está naquela fase de... E dizia que o pássaro queria apontar para a mãe e falar, olha o... E falava o... Fazia um som onomatopeico, assim, mas que já era uma tentativa de linguagem, mas é pré-linguístico, né? Antes de você ter o domínio, nomear se tornar dono da coisa, né? Acho que até nesse limite da criança ainda falar que o pássaro é que é o barulho do esvoaçar das asas, ainda há uma conexão maior com a coisa sem ser dono dela. Exatamente. Uau, é um koan, né? É uma expressão, um paradoxo, né? Que ela não está usando a linguagem, mas ao mesmo tempo ela sabe o que ela quer falar.
esse ir embora, né? Esse desvaziamento do pássaro. Que coisa linda. Adorei a história. Obrigada. Muito bem. Todo mundo que não participou agora perdeu uma sessão muito, muito legal, inspiradora. Obrigada. Mas ainda bem que podemos colocar na internet, né? Tenho certeza que, a partir dos nossos relatos, alguns vão olhar. Muito obrigado, Enaê, pela primeira palestra e depois essa discussão, essa abertura, que faz sempre, é sempre agradável. Né? E nós falamos sobre coisas que normalmente não falamos. Com certeza saímos agora daqui com bastante ganho espiritual, intelectual. Né? Obrigado, Enaê. Obrigada. Obrigado a todos e a todas, e um ótimo fim de semana. E quando a gente fazer uma conferência, realmente uma conferência acadêmica de maior, assim, de maior impacto, a gente convida você, tá bom? Oh, nossa, com certeza. Eu ficaria felicíssima em participar. E essa foi a minha primeira vez falando sobre o meu trabalho em português, que é uma coisa que eu sinto muita falta. Muitas saudades da Federal aí em Curitiba. Então, muito obrigada por me receber. Muito obrigada mesmo. A gente agradece. Muito bem. Então, fechamos. Podemos desligar o negócio? Márcio já desligou, né? Então, parei.